aprendo diferente da Renata, que aprende diferente de você. Será que em algum momento, não sei se é muito prematura essa pergunta, mas será que em algum momento a gente consegue equilibrar um pouco, usar essa inteligência artificial de uma maneira coerente, podemos falar dessa forma, onde aquele aluno que é acima da média consegue, e o pessoal que fica na média, o que está um pouco abaixo, talvez equilibrar isso de alguma maneira? Ó, até antes de você responder, porque essa isso. já casa totalmente com a primeira pergunta aqui do ao vivo. Então, só complementando, né? Quais são os benefícios da integração da inteligência artificial nas salas de aula? Que é muito nessa... Pô, muito bom. Ó, há quase 10 anos, eu fundei uma empresa chamada Academia do Aprender. E o objetivo era justamente trazer o ensino personalizado. E depois, né, eu vim estudar aprendizagem significativa, né, que é a minha tese de mestrado e minha dissertação, né? Então, olha só, a aprendizagem significativa, isso já existe há décadas, e ela parte de um princípio que o que é importante você tem que desenvolver o processo de aprendizagem a partir de alguns elementos cognitivos que já existem naquele indivíduo. Então, isso que você trouxe faz todo sentido, mas eu estou considerando quem nesse tipo de aula que eu estou dando, por exemplo? Sim. Né? Como que eu vou considerar o que já existe, quais são os princípios, né? Quais são os elementos básicos que já existem no cognitivo, na estrutura cognitiva do aluno A, B, C, D, se cada um vai ser diferente. Claro, alguns vão se encaixar em determinado grupo, em determinado parâmetro, mas de uma forma geral diferente, em vários níveis diferentes. Com a inteligência artificial, conseguindo identificar esses pré-requisitos e oferecendo, por exemplo, atividades diferenciadas para cada um. O mesmo exercício que acontece na escola, né, gente? Vamos lá, sempre tem o coleguinha que acaba rapidinho o exercício e começa a andar lá pela sala. Professor, puxa, você está atrapalhando tudo, você já terminou? E tem outro que está lá penando para fazer aquele exercício. Sim. Se o exercício desse menino aqui, que já resolveu mais rápido, fosse um outro exercício, um outro tipo de atividade, né? Ele estaria ali envolvido dentro da capacidade máxima dele para aquele tipo de raciocínio. Não quer dizer que ele é melhor ou pior, Sim, gente. sim, Isso é diferente. muito importante. Isso é diferente. Respeitar a estrutura de cada um. Isso é algo que pode ser utilizado em sala de aula e que seria uma solução muito boa? Sim, com toda certeza. E casa muito com essa questão da aprendizagem personalizada. Trazer um tipo de personalização para a educação, sem que a gente caia também no perigo de não oferecer acesso geral também. Sim. Porque senão a gente pode cair numa pedagogia que, vamos falar para quem é do Nordeste, vamos focar em tais só elementos porque já são conhecidos. Opa, mas aí a gente restringe também o que ele pode acessar. Ele tem que ter uma visão de mundo inteira, né? Então isso não pode acontecer. Mas partindo de onde? Partindo daquilo que é conhecido, partindo daquilo que já existe na estrutura cognitiva, social, né, familiar do aluno. E a inteligência artificial pode colaborar muito para isso. E é uma coisa que a gente sempre tem falado aqui nos programas, até quando a gente tá trazendo convidados que falam, né, sobre tecnologia, inteligências. Porque é isso, no final das contas, sempre tem um humano por trás. Sempre tem um humano por trás, que vai direcionar, que vai... Né? E voltando aqui do tempo, posso? Pode, vai lá. Voltando à questão da educação, você veja, a minha filha hoje já é uma adulta, já é mãe, mas ela, com 7 anos de idade, teve uma situação que levou no psicólogo e falou, bom, ela vai precisar tomar medicação. Aí eu olhei aquilo e já conhecendo um amigo disléxico, falei, essa menina deve ter dislexia. E levei ela na Associação Brasileira de Dislexia e realmente... Mas daquele período, com aquele laudo que ela tem até hoje, eu vi um despreparo muito grande na questão de sala de aula, né? E não estou nem falando de escola pública, estou falando realmente de escolas particulares. Um despreparo enorme. Eu espero que talvez, não só com dislexia, mas talvez com TDAH ou qualquer outra situação, possa ser identificado, né? Talvez isso, você acha que vai ser identificado com um pouco mais rápido se a inteligência artificial for usada beneficamente, vamos pensar assim? Acredito que sim. Com certeza já deve existir algum aplicativo, alguma solução que está colaborando para isso, porque existem os testes, né, neuropsicológicos que são aplicados hoje, que demoram um determinado tempo, mas com certeza
Isso poderá ser feito, se já não está sendo desenvolvido, que eu ainda não sei, mas poderá ser feito, principalmente pegando os históricos, né? Porque se você pega o histórico escolar de alguém, os textos que geralmente... E coloca numa solução que consegue identificar, dá para, de repente, ter um sinal de alerta. Alguma coisinha já. Sinal de alerta? Dá. Mas a gente não pode reduzir essas questões à identificação do aplicativo. Sim. Porque aí a gente já entra no outro debate. A complexidade do cérebro humano é muito maior do que a complexidade que a inteligência artificial é capaz de ler. Então, quais os fatores que influenciam nessa capacidade cognitiva, eles são múltiplos. E são fatores que muitas vezes não são captados pela inteligência, como, por exemplo, fatores socioculturais. Que a inteligência artificial não pode captar. Então, você não... o perigo é rotular a capacidade cognitiva, a aprendizagem de uma pessoa, através de parâmetros que são muito... eu não vou dizer que são rasos, porque eles são importantes. Sim. E pode sim dar um sinal interessante e agilizar um processo de uma descoberta, com toda certeza. E eu sou muito a favor. Eu gosto eu utilizo muito tecnologias, eu gosto disso, sempre tendo esse entendimento de que a capacidade de conhecer com o que você está lidando de tecnologia e interpretar, sempre considerando qual é o potencial humano, isso vai trazer ganho, muito ganho. Sim. Agora, se você esquece, por exemplo, dos fatores socioculturais que estão envolvidos nos transtornos de aprendizagem, aí você rotula, porque aí só porque ele tem um mecanismo ali, que foi identificado pela IA diferenciado, você não, mas então esse daqui, não. Não dá para rotular 100%, mas dá para abrir um alerta, né? Uma luz ali para investigar um pouquinho. Dá para abrir um alerta, com certeza já tem coisas nesse sentido sendo realizado, porque tem os testes, né? Que são os testes? Nada mais do que isso, porém talvez com uma agilidade menor, né? Que está sendo desenvolvida, mas daqui a pouco se coloca uma inteligência artificial junto desses próprios testes que já existem, dá uma agilidade.